E o Senado aprovou o PL que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até dezembro de 2027. O texto segue agora para a sanção presidencial. A lei permite que a contribuição para a Previdência Social dessas empresas mude de 20% sobre a folha de pagamento para alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O texto também reduz de 20% para 8% a contribuição previdenciária que incide sobre os salários dos funcionários públicos de municípios com até 142.633 habitantes, que representam 95% das cidades brasileiras. Com a manutenção da desoneração da folha de pagamento, o governo deixa de arrecadar 9 bilhões de reais por ano. Em compensação, representantes do setor estimam que o benefício impacte 9 milhões de empregos formais diretos. Entre os setores beneficiados estão serviços, transportes, construção civil e a indústria, incluindo o de proteína animal. No agro, a manutenção da política de desoneração existe desde 2011 e era defendida publicamente, por exemplo, pelo setor avícola, responsável por 4 milhões de empregos diretos e indiretos, sendo 500 mil deles somente em agroindústrias. A aprovação da desoneração da folha no Senado ontem à noite é algo que vem só consolidar uma política exitosa que existe há mais de 10 anos, mantendo emprego e dando possibilidade de geração de novos postos de trabalho. São os 17 setores maiores empregadores do Brasil e é uma política que vem praticada e já se demonstrou ao governo, inclusive, com o aumento de emprego e não só isso, aumento de receita e aumento, inclusive, de contribuição para a própria Previdência. Esses setores não deixam de pagar a Previdência, eles são desonerados em sua folha de pagamento. E essa desoneração faz com que a gente tenha mais agilidade para contratar pessoas, para manter postos e crescer no nosso desenvolvimento econômico. Creio que o presidente Lula deva sancionar essa decisão do Senado, que também foi unânime na Câmara dos Deputados. O Congresso inteiro aprovou e sabe da importância dessa política que mantém empregos e também cria novas oportunidades. Os setores de carne de aves, suínos e ovos têm um outro viés positivo que não é só para o setor em si, mas para todos os brasileiros. Ele é um componente de competitividade internacional e, mais do que isso, ajuda a manter preços razoáveis na mesa do nosso consumidor brasileiro, já que se não tivesse a renovação dessa política de incentivo à produção de emprego e renda, nós teríamos que reoneirar os produtos nas gôndolas dos supermercados. Vamos acionar o Miguel Daúde para comentar esse tema. Daúde, na sua avaliação, essa perda de arrecadação do governo, estimada em 9 bilhões de reais por ano, pode ser compensada com a geração de empregos? Como é que isso se dá na prática, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, Petri, é evidente, né, que pela abrangência dessa desoneração dos setores mais intensivos de mão de obra, ela beneficia. O que você não tem é como ter uma contabilidade, né, desses benefícios. Mas vamos lá, vamos entender. Se eu tenho, né, essa desoneração, o que significa? Significa que as empresas intensivas em mão de obra, se elas fossem pagar os 20% pela folha, seria inviável, né? Porque o nosso sistema hoje trabalhista, fizemos uma grande reforma, mas esquecemos do principal, que é exatamente o custo, né, da mão de obra. Hoje, uma empresa, para demitir ou demitir, ela tem que pensar 10 vezes, porque o custo é muito alto, né? Então, essa alternativa, na minha opinião, deveria ser estendida para todo o setor. Mas é evidente que nós temos que olhar o sistema previdenciário, que já está começando de novo a entrar em déficits impagáveis. Bom, então, Petri, se nós fizermos uma contabilidade social, nós vamos ver que a abrangência dessa medida nos setores intensivos de mão de obra, ela acaba resultando, né, por gravidade e benefícios para outros setores, né? Você tem aí o caso da proteína animal, né, que a gente colocou, ela é fantástica, porque você gera emprego, você exporta,
você gera renda, você ativa a indústria, você é a indústria de medicamento, a indústria de equipamento. Então, você tem a irradiação de um cenário muito positivo diante dessa posição do governo. Agora, Daúde, quanto mais gente tiver emprego, não serão mais consumidores? E quanto mais você consome, você não gera mais receita também? Lógico, né? O crescimento se dá como? Geração de riqueza. E se você produz mais, você tem mais gente trabalhando, mais gente gerando riqueza, que vai participar dessa riqueza, porque quando você trabalha, você faz parte você participa dessa riqueza aqui. Não vamos entrar no mérito, né? Se você fica com a menor parte, mas não é assim, né? Você fica com a menor parte, mas você está gerando riqueza, e gera riqueza, gera crescimento gera tributação, gera oportunidades para um país. Você investe em tecnologia, investe em saúde, em educação, não tenha dúvida. Na minha opinião, Petro, eu vou deixar bem claro, essa desoneração deveria ser estendida para toda a economia, mediante uma alternativa de você adequar o sistema previdenciário a essa decisão. Então, portanto, se o governo gasta 9 bilhões, provavelmente, indiretamente, ele recebe muito mais que esses 9 bilhões. Então, foi muito acertado esta posição. A gente sabe que o governo Lula ele tem uma sanha desesperadora por tributar mais, porque ele não quer parar de gastar, mas aí o Congresso Nacional colocou esta posição e não tenha dúvida que ele vai, sem dúvida nenhuma, sancionar essa medida que já vem há algum tempo. Tá certo, Daúde. Obrigado pela sua avaliação, pela sua análise. Uma boa noite. Até amanhã, Daúde. Boa noite, Petro. Boa noite a todos. Boa noite.